Olá, pessoas, aparecendo aqui depois de não sei quanto tempo de desaparecimento. Peço perdão. Se vocês estiverem ouvindo os barulhos aí, por favor, ignorem, porque tem uma gaiata aqui atrás. Não sei se vai dar pra ver, mas minha gata tá aqui atrás. Mas enfim, tô sumida. Eu prometo que vou fazer meus vídeos com mais frequência e acabo nunca fazendo. Eu juro que eu quero manter uma constância, mas sempre que eu penso em um conteúdo pra criar vídeo, minha mente dá branco. E assim, eu tinha anotado vários tópicos de vídeos que eu poderia fazer, que eu queria fazer, mas nunca flui na hora que eu vou começar a falar. Aí eu acabei desistindo de muitos, mas hoje estou aqui pra falar sobre as leituras de meados de 2026, né? As leituras de janeiro até junho. E foram um total de 14 leituras. 14? Isso mesmo, 14 leituras de janeiro a junho. Tem alguém querendo participar hoje? Mas ok. Foram 14 leituras. E eu vou comentar um pouquinho sobre elas aqui com vocês. Não vai ser de uma maneira muito aprofundada em nenhum deles, mas vou comentar o que foi que eu achei de cada livro e como foi. Então, é isso. Vamos direto ao ponto, né? Pra começar o ano, eu tô olhando pra baixo porque eu peguei minha pesquinha aqui, tá? No Maratona, porque às vezes eu leio um livro e não lembro que aquele livro foi lido naquele ano. Então, pra garantir que eu não vou estar confundindo datas e livros errados aqui, então eu estou aqui trazendo Maratona pra me acompanhar. Aqui a primeira foi um conto que eu li em janeiro, que foi A Fé Afundada, que é um conto da Kuang sobre o livro da Guerra da Papoula. É só alguns pequenos capítulos sobre a visão do Neza, sobre alguns acontecimentos lá durante os livros e tudo mais. Sim, foi interessante, mas também daria pra passar sem. Não vou dizer que é uma obrigatoriedade pra quem lê o Guerra da Papoula ler ele não, mas sim, foi ok. E passou rapidinho, então assim, foi um conto pra começar as leituras do ano. Logo em seguida, fomos pra Surpreendendo Zero Pessoas, Kuang de novo, né? Então, sim, o livro tá cheio de marcação. Foi o primeiro livro do ano. Adorei ele. Ela me botou pra pensar, mas como sempre, né? Em mundo de marcação. Eu gostei bastante da história dele. A gente aqui tem 2 universitários. Universitários não, né? Eles já estão fazendo mestrado, doutorado, caralho, a 4. E eles vão... o orientador deles morre por causa de um acidente e eles resolvem ir até o inferno para poder buscar e trazer de volta esse orientador para que eles possam terminar de apresentar o trabalho deles, né? Porque depois de tanto trabalho, eles não vão deixar o rolê só por isso mesmo. E não tem mais nenhum professor que seria capaz de acompanhar eles nesse processo. Então a gente vai acompanhando essa dupla que aparentemente não se gostava muito, eles tinham lá seus problemas e eles vão juntos pro inferno porque tem o mesmo orientador pra tentar resgatar o carinha lá. Que eu ia falar sobre ele aqui, mas não vou, pra não estragar a experiência de quem for ler esse querido aqui, entendeu? Enfim, foi diferente um pouquinho da dinâmica da Kuang, tirando toda a questão de me deixar pensativa, isso foi igual como sempre, mas no geral eu não estava esperando por isso, mas foi legal, que foi meu favoritado dela, ainda prefiro Babel e a Guerra da Papoula, assim, mas é muito bom. E é isso, aí terminei a primeira leiturinha muito pensativa sobre a vida, e depois disso fomos para um livro chamado A Babá. A Babá é de uma escritora que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, é Lana Ferguson, e é um romancezinho, tipo assim, não tem nada de fantasia, não tem nada, tipo, sobrenatural nem diferente. É só, tipo assim, uma moça, ela tá precisando de dinheiro porque pra se manter, eu não lembro qual é a carreira dela, pedagogia, eu acho, alguma coisa do gênero. E aí ela não tá conseguindo dinheiro nem trabalho, e ela arruma essa vaga de babá em uma casa de um milionário, onde ela pode até ficar hospedada por lá, então ela não teria que gastar com aluguel, com nada, e ela resolve ficar lá, e aí vai passar toda essa dinâmica, onde ela vai crescendo a amizade com a criança que ela tá cuidando, porque é uma criança meio difícil no início, ela não quer deixar ninguém se aproximar e tal, foi uma criança que perdeu a mãe, ela só tem o pai, e a gente vai acompanhar esse processo, enquanto ela e o pai acabam ficando atraídos lá nesse processo, e ela vai criando amizade com a menina, e assim, uma coisa que eu gostei muito é porque, apesar do foco do livro ser o romance dos dois, não é só isso que
puxa lá tudo a história, sabe? Tipo, a gente vai ter uma relação, ver o crescimento da relação das duas, da babá e da criança. A gente tem outra personagem que é uma amiga da nossa protagonista, que é uma senhora muito queridíssima. Eu adoro ela. Uma boca suja, mas é uma queridíssima. E nisso, uma coisa que eu gostei muito do livro foi isso. Tipo, 90% dos personagens, eles são amáveis. Tem um aqui, eu não amei, mas assim, eu entendo o lado dela. Então, assim, não odeio ela, mas também não foi alguém que eu amei. Mas, no geral, eu fiquei assim, gostei de todo mundo do livro, eu gostei da dinâmica. Esse foi um queridinho que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Tava na minha lista, tinha um tempinho, eu falei, vou dar chance pra ele agora. Devorei o livro, eu acho que eu li ele em 2, 3 dias no máximo. E assim, foi muito bom, gostei muito do querido. E nisso eu fui também querer ler mais coisas da Lana, porque eu gostei da dinâmica da escrita dela, mas não foi em sequência. Já eu chego no próximo livro dela que eu li, tá? O terceiro livro foi Como Se Fôssemos Vilões. Obra, adorei. Acho que vai... Se ele não for um dos favoritos do ano, ele entra como menção honrosa. Acho que muito provável dele entrar como menção honrosa nos melhores do ano, porque ele foi muito bom. Ele demorou um pouquinho de me pegar no início. Tem aquele mistério, onde a gente tem um grupo de amigos que faz uma faculdade de teatro. Faculdade? Não sei, não sei qual é a palavra certa, não lembro mais, porque já passou muito tempo e minha mente não grava nomes de coisas. Enfim, tem esse grupo de amigos lá, onde um deles acaba morrendo. E fica toda aquela dinâmica onde a gente vai ter que descobrir quem foi o personagem, quem foi dos amigos que matou ele, por que foi que matou, e a gente vai gerando toda aquela expectativa, enquanto a polícia tá tentando descobrir e não acredita que não foi nenhum deles que não matou. A gente vai passando esse processo de descobrir quem foi, por que foi. Eu gostei muito do jeito que ele é construído. Em alguns momentos eu me perdia, porque tem muita citação e muita coisa de Shakespeare, porque eles fazem coisa de teatro, então eles estão sempre recriando peças novas de Shakespeare. Então, às vezes, eles ficavam repetindo coisas dos livros e eu ficava tipo assim, eu não tô entendendo o que vocês estão falando, não. Mas, ok. Enfim, o livro foi legal. O final me baqueou mais do que eu achei que baquearia. Não esperava, né? Eu achei que ia ser só um mistériozão. Mas no final acabou me pegando. Fiquei, tipo assim, pesado. Não esperava por isso e chegou aqui me machucando. Mas é um livro muito bom. Recomendo super ele. E vamos de próximo livro. Depois disso veio Que Vença o Pior. Sim. Eu não vou esculhambar esse livro aqui, porque eu entendo que ele só não foi pra mim. É isso. Eu fui com muita expectativa pra ele também. Eu fui... A maioria dos livros que eu me decepciono é porque eu vou com muita expectativa. Mas é porque eu conheço a vibe de livros que eu gosto e da temática que eu gosto. E aí quando eu vejo que tem a temática que eu gosto, mas não conseguiu desenrolar de um jeito que eu gostava, aí eu acabo ficando com essa decepção. Mas ele foi algo... Eu li, não é um livro odiável, ele tem seu público com certeza. Inclusive tem uma amiga que eu falei com ela sobre que eu acho que ela iria gostar, mas pra mim não bateu. Não gosto da dinâmica dos personagens, não gostei, tipo, de como as coisas foram desenvolvidas, o foco que deram no livro. Sim, começou de uma forma que poderia ser muito bom, mas não foi, pelo menos não pra mim. Não me pegou, não gostei e infelizmente isso foi um quen-quen desse ano. Depois disso veio o quinto livro do mês, ou do ano, que foi O Lago do Amor. O Lago do Amor? O Lago do Amor, que é da Lana Ferguson, que é da escritora de A Babá, que eu tinha comentado aqui com vocês. E assim, vou falar pra vocês que não são todos da escritora que bateram pra mim, tá? Eu achei que seria, eu fui com sede ao pote mais uma vez, porque eu falei, meu Deus, eu gostei tanto da escrita dessa mulher em A Babá. Assim, pra ser justa, ela escreve bem. Ela escreve muito bem. Mas a história não bateu muito certo, não. Então, assim, não estarei recomendando ele aqui, tá? E, assim, pode ter seu público, com certeza tem. Mas não consigo pensar uma pessoa que leu isso e gostou. Tipo, das pessoas que eu conheço e gostam de leitura. Porque, tipo assim... Não. Tá explicado porque ela não é super famosa. Que apesar dela ter um bom livro, não são todos. Eu sei que ela tem mais, mas assim, se todos os outros seguirem a dinâmica do Lago do Amor, o negócio não tá bom pro lado dela, não. E a gente tem a história de uma moça
o pai dela faleceu e ele tinha o sonho de voltar pra casa, que era pra Escócia, e ela volta pra Escócia mesmo sem nunca ter ido lá, porque o pai se afastou da família quando se casou e a mulher engravidou dele. E aí ela volta pra Escócia pra tentar contato com a avó e o avô, que moram lá e que nem sabiam direito sobre a existência dela, e para também jogar as cinzas dele no lago lá, onde ele quase morreu uma vez, mas não foi morto. Nisso, sabemos que ela vai encontrar um desquerido no início, porque ele fica enchendo o saco dela, eles começam a ter muitas rixas, é o enemies to lovers, né? E aí, até aí tava tudo bem legal, a dinâmica tava indo legal, só que aí, em alguns momentos, começam a dar umas guinadas, porque assim, eu não sei se isso vai ser spoiler pra vocês, porque assim, na capa do livro, você já meio que vai entender, e a dedicatória do livro também, você também vai entender. Então assim, esse cara que é do Enemies to Lovers aí, ele é um monstro do Lago Ness. Ele se transforma no monstro do Lago Ness. E aparentemente foi uma maldição de família dele, porque o pai dele também se transformava e tal. E aí eles vão nesse processo onde ele tá tentando quebrar a maldição, né? Pra parar de se transformar, porque chega um momento onde ele vai se transformar e não voltar mais, porque até agora ele tem essa dinâmica de se transformar de noite e de manhã ele volta a ser ele mesmo. E bem Fiona das ideias. Mas ele vai tentar quebrar essa maldição. Aí vai essa garota lá que ela vai conhecer. E obviamente ela vai fazer parte do processo de ajudar ele pra curar essa maldição. E enfim, por aí vai. Mas o negócio deslanchou em alguns momentos. Então assim, não recomendo ele. Me decepcionei com a Lana. E depois disso não quero ler mais nenhum livro dela que envolva seres que não são somente humanos. E até agora só é a Babá. O livro A Babá que tem isso. Então, não estarei lendo mais livros da Lana. Se alguém tiver lido mais algum livro dela e tem algo pra falar, por favor, apresente-se aqui, tá? Porque quero saber mais coisas. Continuando depois dessa sequência de 2 livrinhos que eu não gostei, que não foram pra mim, eu cheguei num livro que eu gostei, que foi Uma Maldição Dourada. Uma Maldição Dourada, isso mesmo. Uma Maldição Dourada, que faz parte da dinâmica de livros de Os Seis Grows. Eu não sei se em algum momento eu cheguei a comentar sobre esse livro aqui em algum vídeo do canal, mas Os Seis Grows é uma duologia que eu gostei muito, 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 e eu não tinha parado pra ler. Assim, na duologia a gente tem essa protagonista, onde ela tá sofrendo com uma maldição causada pela madrasta dela. Enfim, a gente vai seguir todo um processo lá dela. E nesse livro, Uma Maldição Dourada, a gente vai ver a história da madrasta dela, antes de ser madrasta dela. Quando ela era nova, ela era de outra terra, e como foi que ela chegou, como foi que ela ficou amaldiçoada e tudo mais. E aí a gente vai seguir. Eu gostei bastante do livro. É legal, apesar de que eu fiquei com vontade de novo de reler Os Seis Grows, porque eu sinto que tem muita coisa que mencionaram ali que eu já nem lembro mais, porque eu li os Seis Grows, acho que ano passado, retrasado. Então tem um tempinho. Mas eu gostei da dinâmica, eu gostei de saber como foi a história dela. É uma história triste, mas também é uma história muito boa. E foi isso. Eu gostei do querido. Não chegou a ser um favoritado, mas eu gostei bastante dele. E eu amo Os Seis Grows. Então assim, se vocês não deram a oportunidade, deem. Não sei dizer se eu recomendo começar por ele ou pelos Seis Grows já. Porque os Seis Grows me pegou mais do que ele, mas ele é muito bom também. Mas eu acho que pode ter sido porque eu já fui também conhecendo a personagem. Enfim, tá aí jogado pra vocês Os Seis Grows e os livros seguintes dele, o de antes dele. E vocês resolvem se vocês vão tentar ler ou não, mas é muito bom, recomendo. Depois disso a gente veio pra Ellie Hazelwood. Então, o que é que eu vou falar aqui sobre essa querida? Eu já tentei ler alguns livros da Ali. Eu já li, esse daqui foi o meu terceiro da Ali. E o primeiro foi A Hipótese do Amor. Foi tipo, há muito tempo atrás. E eu tinha gostado quando eu li. Falei, ok, gostei, mas os capítulos eram grandes e algumas dinâmicas. Então assim, eu falei, eu não sei se eu vou ler mais nenhum livro dela. Aí tinha uma galera falando bem sobre outros livros dela. Eu falei, ok, vou tentar mais um pra ver. Aí eu li, acho que foi Teoricamente Amor. Acho que é esse o nome, um que tem o Jack. A capa, que é o loiro. Eu acho que é Teoricamente Amor mesmo. Enfim. Eu fui ler esse. E assim, já não me bateu mais muito. E tem aquela questão de que a Ali, ela segue aquela mesma receita sempre, né? Parece que quase sempre são os mesmos personagens, só que com trabalhos diferentes. E aí eu fico meio...
Aí não tá me pegando, não. Aí terminei de ler. Não vou dizer que eu odiei ele também, não. Eu tô comentando dele aqui só porque pra dar o contexto sobre esse próximo livro da Ali, mas ele foi leitura do ano passado, retrasado. Enfim. Então, eu li ele e fiquei tipo assim, ai, não vai rolar, não. E eu falei, ó, vou só aceitar que os livros da Ali não são pra mim. Tá tudo bem, sabe? Ela não é uma escritora ruim, mas não é pra mim. Não me pega. Só que aí, uma influencer que eu adoro, que é a Captuts, ela recomendou esse daqui, que é o Jogo de Amor pra Dois. Com a temática de, assim, nerd se apaixonando, né? Os dois são programadores, os dois fazem jogos, e aí a gente ia ter essa dinâmica onde eles e as equipes deles vão pra um retiro, e eles têm que trabalhar junto pra conseguir desenvolver um jogo. Eu falei, pô, legal, eu gosto de jogos, eu sou da área de programação. Aí eu falei, vou ler, vou dar uma chance pra ver se eu me apaixono por esse nerd da Ali. Porque assim, o livro é bem curtinho, mas eu sinto que eu tô sendo muito chata julgando muitos livros aqui, mas o início desse ano não foi muito fácil pra achar livros que eu gostasse. E eu não gostei dele, assim, não foi pra mim. Achei que seria também, mais um achei que seria. Mas assim, se o mais próximo que ela consegue de criar uma história com nerds é só comentar, ai, meu jogo favorito é tal, meu jogo favorito é tal, e aí acabou. Acabou a dinâmica de nerdice deles, porque só teve um diálogo onde eles estavam na sauna e eles foram comentar sobre os jogos favoritos deles dois, e aí é isso, né? Acabou a história aí. Depois disso é só eles tentando se dar bem entre as equipes lá, e aí depois, quando eles aceitam que eles gostam um do outro, eles começam a se pegar, e aí passam, sei lá, 2, 3 capítulos se pegando. Eu fico tipo assim, é só isso que você tem pra escrever, moça? Porque, pelo amor de Deus, né? Enfim, não gostei. Bupa ele também. E é isso. Não tentarei mais nenhum livro da Ali. Não é pra mim. A gente não dá certo, entendeu? O que eu e a Kwang damos certo, eu e a Ali não damos. Então, essa foi minha última tentativa de leitura deles. Então, também não gostei desse querido. Depois dele, veio Perfeitos Estranhos, da Adriele. Eu já tinha lido um livro da Adriele, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, me perdoem, mas é um livro muito bom. E ela tava pra lançar esse daqui, e é com temática de Akaito, tipo, linha do destino e tudo mais, inclusive a capa lindíssima, todas as artes são lindas, e eu fiquei, tipo assim, super animada pra ler, e comprei ele. Mas, assim, o livro é bom, mas ele tem uma temática bem jovem, porque esses dois estão na escola ainda. Então, acabou não batendo tanto pra mim. Assim, não é um livro ruim de verdade. Galera adolescente, pré-adolescente, com certeza iria gostar. Mas, onde eu estou no momento da minha vida agora, então, eu vou dizer que esse livro não foi pra mim, tá? Ele não é ruim, novamente reforçando. A gente tem a história da Penélope. A Penélope, ela consegue ver linhas do destino. Ou seja, ela consegue ver as pessoas que estão ligadas com quem elas vão terminar, com quem elas vão ficar. E esse é o Minhu. Minhu? Meu Deus, eu não lembro se é esse nome dele, mas eu acho que é. O Minhu, ele não tem um fio do destino ligado a ninguém. Aí, por motivos lá da história, eles vão precisar fazer um fake dating. E ela... é importante falar que a linha do destino dela tá ligada a uma ex dela muito pau no cu. Perdão pela palavra, mas é isso. E aí... Eles começam a fingir um relacionamento lá, um namoro e tal. Vai seguir essa dinâmica, assim. Mas é problema de gente no colégio, que eu não tenho paciência mais. E eu tô numa vibe de gostar mais de personagens mais maduros e com problemas reais. E aí os problemas de um adolescente, eu não consegui sentir empatia. Aí foi isso. É um livro bom pra um outro público que não sou eu. Então, assim, reforçando que o livro não é ruim. Gosto muito da autora, mas o livro não bateu pra mim não, tá? Então, foi isso. E deixa eu ligar o tablet aqui de novo pra ver a próxima leitura. Depois disso veio Ignis Lacrimosa. Ignis Lacrimosa é uma romantasia nacional também, da Helena Lopes. Ok. Eu não conhecia a autora e eu comecei a ler o livro. Tava gostando muito do início, me pegou demais. Tinha uma dinâmica de, tipo, necromantes, magia, aquele negócio de... Nossa, é porque eu esqueci. Ela é da vibe da feiticeira, bruxaria e tal. E ele é um alquímico. Então, assim, eles são opostos nesse mundo. E eles vão ter que se casar pra poder fazer paz entre o povo deles, que viveram em guerra por muito tempo.
E nisso eles vão pra se casar, mas eles não gostam do outro. E começa a acontecer um bocado de tragédia nesse livro. E foi aí que ele começou a... Eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha quando começou a acontecer essas coisas. E assim, reforçando aqui que eu não tenho nada contra livros que tenham coisas trágicas neles. Assim, pra quem me acompanha aqui sabe que eu gosto dos livros da Kwang. Sabe que eu não tô aqui pra reclamar de tragédia em livro. Mas assim, o jeito que foi apresentada. E assim, quando a gente traz tragédias desnecessárias, a gente escreve momentos tensos e tristes e traumáticos sem motivo nenhum. A gente não vai tratar sobre isso, só jogou umas pedradas lá sem necessidade nenhuma. Eu já comecei a ficar um pouco incomodada. E aí isso aconteceu com uma certa frequência no livro. E também eu acho que acabou perdendo um pouco a mão da metade pro final, assim, eu não gostei da dinâmica que foi. E eu fiquei muito triste porque o início do livro tava me pegando muito, eu tava devorando o início do livro, tava gostando muito, mas aí me perdeu. Então, assim, foi uma leitura bem neutra do meio pro final. Mas é isso, o livro, ele é um livro para outro público, mas para além de ser para outro público, eu acho que ele tem muitas coisinhas nele que poderiam sim melhorar. Só pra deixar claro aqui que eu não escrevo, tá? Eu só leio histórias, eu não sei escrever. Então, tem esse lugar que eu não me sinto no lugar de julgar algumas autoras. Mas também algumas coisas que eu fico assim, como leitora, eu tenho o direito sim de criticar. E algumas das coisas que tiveram nesse livro eu não gostei. E achei desnecessário. Sim, então é isso. Não recomendo Ignis Lacrimosa, mas talvez você goste. Mas então foi isso. Depois de alguma sequência de livros que também não bateram, veio Ignis Lacrimosa, que prometeu muito no início pra mim e não me entregou. Então foi um livro que eu coloquei como neutro. Não vou dizer que eu odiei ele, mas também não vou dizer que eu gostei não. Então é isso, fica por isso aí. E vamos pra próxima leitura, onde aqui galera, entramos com um favorito do ano. Graças a Deus, depois de eu passar não sei quantos minutos reclamando aqui com vocês, parecendo uma chata que não gosta de livro nenhum, eu trouxe um livro que eu amei, tá? E foi A Ordem dos Mantos Prateados. Livro muito bom, perfeito. Sim, pode ter gente que não vai gostar, pode ter gente que vai ver os problemas nele, mas eu achei o livro perfeito. Do início ao fim, me pegou. A protagonista cativante pra caramba, inteligente, foda. A gente tem um universo onde a dinâmica de magia e de poder é feita por prazer e dor. O prazer, ele enche a sua reserva de magia, de energia de magia pra poder fazer magia. E a dor, ela intensifica o poder. Então, quanto você tá sentindo mais dor, sua magia e seus feitiços vão sair bem mais fortes e bem mais potentes do que se você não estivesse. E assim, eu já achei legal porque é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Pelo menos eu nunca vi nenhum estilo de história seguindo essa dinâmica diferente. E aí eu gostei muito disso. E aí juntou com o fato de eu ter gostado da protagonista, o nosso querido, porque aqui a gente vai ter um Enemies to Lovers. Perfeito, assim, eu estava com saudade de me apaixonar por um personagem e eu consegui me apaixonar de novo. Foi tipo assim, ai, zero defeitos pro querido. Eu lembro que um momento perto do final eu fiquei tipo chocada com um acontecimento, mas ainda assim, um querido, eu não lembro o nome dele. Eu me apaixonei pelo homem esse ano, mas não lembro o nome dele. Vocês vão ter que me perdoar. Eu tô com a memória terrível pra nome de pessoas. Eu só lembro do nome das... Não, meu Deus, Siona, né? Eu ia confundir com o nome de outra protagonista. Ok, esquece. Corta aqui, eu não estou falando nome de protagonistas. Mas enfim, a gente vai ter essa dinâmica onde a gente tem a nossa protagonista, teve os pais mortos pelos mantos escarlate. Manto escarlate, manto sangrento. E ela acaba, depois que os pais morreram e tal, ela entra para os mantos prateados. Os mantos prateados são a galera que trabalha com magia, toda mais certinha na cidade. E os mantos escarlates é tipo uma gangue que domina a cidade, que faz miséria, que mata a galera, que faz eles ficarem viciados em uma droga específica que tem lá e tudo mais. Então assim, eles são bem o caos da cidade. E os mantos
os Mantos Prateados estão tentando acabar com os Mantos Escarlate. Só que é muito difícil toda a dinâmica com eles. E aí o que, é que a gente tem? A gente tem a nossa protagonista que vai querer, sim, vingança pelos pais dela. Mas assim, ela sozinha não tem como fazer muita coisa, né? Então ela vai se infiltrar nos Mantos Escarlates pra fingir ser um deles e descobrir algo que ajude os Mantos Prateados a destruírem essa galera. E aí entra um detalhe, né? Porque assim... Por que outra pessoa já não fez isso? Tinha que ser a protagonista. Porque quando a gente entra pro Manto Escarlate, você toma uma... Tem uma parada que é feita em você, tipo, como símbolo no seu corpo. E nisso, você é proibido de trair eles e entregar, tipo assim, falar coisas sobre a galera de lá de dentro, ou fazer qualquer mal pra eles. Senão você automaticamente morre. Só que a nossa protagonista, ela é imune à magia. Então, é aí que entra o poder da nossa querida. Onde ela vai entrar lá e ela vai sim poder trair e fazer os caralho a quatro contra essa galera pra poder ajudar a derrubar eles. Enquanto ela tá lá dentro, vai acontecendo muitas coisas. Ela vai, tipo, vivenciando muita coisa horrível que acontece lá dentro. Ao mesmo tempo que ela começa a ter um pouco mais de empatia pelo nosso protagonista, que é o Enemies to Lovers dela. E assim, o livro é perfeito. Gostei muito dele. Deve ter seus problemas, mas eu não tô conseguindo pensar em nenhum deles agora. Então, é isso. Eu recomendo muito A Ordem dos Mantos Prateados. Recentemente, inclusive, recomendei pra uma colega. E eu fiquei assim... O livro é muito bom, gente. Por favor, deem uma chance. E vai sair o segundo dele agora esse ano, tá? Em setembro, que é o mês do meu aniversário. Ou seja... A escritora tava lançando pra mim a continuação. Ela sabia que eu amei o livro. Ela falou assim, toma aqui, filha. Vai ler o segundo. E é isso. Este ano, ou no máximo no início do outro, estarei lendo a sequência. Mas tá aqui recomendado pra vocês. Leiam, por favor. O livro é maravilhoso. A história é diferente. A protagonista é aquela protagonista foda, onde ela vai fazer sim, ela vai fazer acontecer, tá? Ela não é aquela passa pano pra tudo. E a dinâmica de relacionamento deles é perfeita. É na medida, assim, perfeita entre focar na história e ter um pouco de romance. Porque eu sei que tem fantasia com romance, mas tem algumas fantasias com romance que ainda assim dão muito foco pro romance e esquecem de todo o universo que poderia ser fantástico. Nesse caso, a gente vai apreciar, sim, o universo fantástico que a gente tem e, ao mesmo tempo, a gente vai se apaixonar junto com eles, assim. Se você não se apaixonar, você está lendo errado. Leia de novo, tá? E é isso, obrigada. Cheguei aqui agora num dos favoritados do ano, que com certeza vai aparecer no final em outro vídeo aqui, tá? Depois disso... Eita, esqueci de pegar, peraí. Depois disso, fomos para Um Agaça Entre Lobos. Esse aqui foi o livro que eu fiz o vídeo de 24 horas lendo. Eu tava lendo Um Agaça Entre os Lobos. Eu gostei bastante dele. Eu não achei que ia gostar tanto quando eu comecei a ler. Acho que esse é o segredo, né? Não ir com muita expectativa. Eu não achei que ia gostar tanto dele. Achei a capa belíssima. Comprei em grande parte por isso também, tá? Não só, mas ele todo é muito bonito. Então, me conquistou pela capa. Mas a sinopse dele também parecia muito boa. Aí eu comprei e comecei a ler. No início, demorou um tanto pra me pegar. Porque acho que até uns 30% eu tava só lendo por ler mesmo. Porque eu tava recebendo muita informação, mas eu não conseguia, tipo, entender porque eu estava recebendo aquelas informações, nem o que fazer com elas. Então eu fiquei um pouco perdida. Mas depois começou a se ligar tudo, sim, aquilo, com essa informação, com isso. E aí tudo começou a fazer sentido, eu gostei muito. Descobri que a autora criou esse livro e... Os personagens, eles foram meio que baseados, não os protagonistas, mas os ditadores e os escrotos que estavam aqui foram baseados em reis e governadores de verdade que existiram na Coreia. Então, eu acho isso ganha uma camada de peso mais densa pra mim, quando eu tô lendo um livro. Que é descobrir que a autora estudou para poder construir aquele universo e criar aquela história. E foi esse caso, onde a gente tem aqui a Isou, se eu não me engano o nome dela, que ela teve a irmã dela levada pelo príncipe pelo rei, que é um tirano muito doido, que faz muita loucura, sai pegando mulher que ele escolhe só, tipo assim, quero levar pra ficar pra mim, e enquanto ele faz meio mundo de atrocidades. E a gente tem aqui o príncipe irmão dele, que eu não lembro o nome, enfim...
E ela tá numa aventura pra tentar resgatar a irmã dela, mas como é que ela vai fazer esse processo sozinha contra um rei tirano que provavelmente mataria ela, ou prenderia ela também. E aí eles acabam se conhecendo e vão trabalhar junto em certas circunstâncias pra poder tanto resgatar a irmã dela quanto tirar o irmão dele do poder. Porque, né, vão tentar dar um golpe pra poder tirar o cara do poder lá. E acaba tomando uma tendência bem tensa. Foi diferente do que eu achei que seria, mas mesmo assim muito bom. E nisso eu fiquei muito feliz, né? Porque aí tivemos 2 livros em sequência que eu gostei muito. Que foi A Ordem dos Mantos Prateados e em seguida esse aqui. E aí nisso já estava muito mais feliz com as leituras do ano. Faltam mais 2 livrinhos pra acabar as leituras até junho. E o outro foi Sangue sobre Bright Heaven. Pela minha cara, pela minha reação. E pra quem já viu o vídeo de vlog de leitura, sabe que esse foi o livro, né? Assim, lá eu não terminei de ler, então não teve um feedback completo, mas no início eu já tava assim apaixonada pela história, então nada mudou até o final. O livro é perfeito, com certeza é um favoritado do ano e foi com certeza um favoritado pra vida também, entrou na linha de meus livros favoritos. E assim, muito lindo, livro perfeito, protagonistas perfeito, história perfeita. Assim, pra uma pessoa apaixonada por Babel, como eu sou, não tinha como não gostar daquele livro. Tipo, muita coisa que acontecia eu ficava associando a frase de Babel que eu conseguia lembrar. E isso me deixava mais em êxtase ainda por estar lendo aquele livro. Eu fiquei tipo assim, gente, é como estar lendo uma outra versão totalmente diferente de Babel, mas ao mesmo tempo que liga muitos temas iguais, sabe? Então assim, foi perfeito pra mim. Amei, 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 amei. Por favor, leiam Sangue sobre Heaven. Ele tá um pouco hypado, né, por agora. Se estiverem vendo esse vídeo, vocês já ouvirem falar dele, mas assim, perfeito, perfeito. 0 defeitos pro querido. A gente vai ter a Siona e o Tomio, onde ela é uma moça que quer entrar pra o nível superior da magia, porque mulheres não são permitidas, são permitidas, mas a galera dificulta muito o trabalho pra elas e não deixa elas chegarem lá, meio que cortam esse sonho, apesar de deixarem a porta aberta, mas eles não querem e não facilitam a vida pra mulheres. Vida real, né? E nisso a gente vai acompanhar a Siona, porque ela quer chegar lá, ela quer transformar o mundo, ela quer melhorar tudo, e ela vai fazendo isso enquanto tem um bando de mago filho da mãe lá, que tá tentando destruir toda a dinâmica dela, atrapalhar e tudo mais. Tem o Tomil, que é de um povo diferente deles. Ele veio de fora da barreira e ele é, tipo, esculachado e tratado como se fosse ninguém. E nisso, ele trabalha como faxineiro lá. E a galera, um dos magos lá, querendo desfazer dos dois e também jogar a Siona em uma situação meio complicada, ele fala, tipo assim, pega esse faxineiro aí e leva pra ser seu assistente, porque nenhum outro homem aceitaria ser mandado por você. E aí nisso ela leva ele, sim, eles começam a trabalhar juntos, ela vai ensinar magia pra ele, porque ele não conhecia, e nesse processo também dele aprendendo magia, ela vai aprendendo muita coisa com ele também, sobre o povo dele, e sobre toda a instituição que ela está envolvida lá. Então, assim, é um livro muito foda mesmo. Fiz muita marcação nele, fiquei pensativa e quis surtar em muitos momentos dele. Então, assim, é um livro que super vale a pena. Então, se vocês estão se perguntando aí se vale o hype, vale demais. Vale tudo, vale cada centavo. Leiam ele. E assim, se você não gostar, você leu esse livro e não gostou, venha cá falar comigo, só me explique o que foi que você não gostou. Genuinamente, não é tipo briga de tipo, você não tem direito de não gostar, não. Tem todo o direito, mas por favor me explique, porque se você tem uma visão de alguma coisa errada no livro ou ruim, eu realmente quero entender. Então, fale, porque... E se você quiser vir falar bem também, se você leu e achou o livro perfeito, vem falar comigo também, porque eu amo falar sobre esse livro. Enfim, né? Foi uma sequência de livros bons. Eu fiquei feliz e revigorada também. E depois disso, como eu estava muito pensativa sobre o mundo, pessoas e afins, políticas e coisas do gênero depois desse livro, eu falei, vou ler um livrinho, mas, né, só romancezinho, água com açúcar, que eu não tenha que pensar nada, usar meu cérebro, porque eu já tinha usado ele, estava, tipo assim, preciso de uma leitura só pra estar, assim, existindo, sabe, lendo palavras, mas não me aprofundando em nada, e foi aí que eu entrei com o último livro de junho,
do início de junho, que foi Rei da Ira, da Ana Huang, acho que pronuncia assim. Muito famosinha, ela tem muitos livros lançados, mas eu nunca tinha lido nenhum dela. Aí eu fui ler O Rei da Ira. Gostei, é um livro bem legal. E, como eu falei, pra uma questão de, tipo assim, não ficar muito pensativa, só desligar o cérebro e aproveitar o livro, foi bem legal. Eu gostei da dinâmica e tal, mas assim, alguns personagens me incomodaram em alguns momentos que eu ficava tipo assim, ai gente, melhore, vão pra terapia, pelo amor de Deus. Mas, no geral, foi um livro gostosinho de ler. Foi interessante, alguns diálogos que tinham lá e o universo de, sabe, perrengue de gente rica. Ele é pra quem gosta de Gossip Girl, sabe? Se você já assistiu e gosta de Gossip Girl, ficar vendo perrengue de gente rica e dinâmica, assim, de relacionamento e poder, você vai gostar desse. Ele é muito legalzinho também. Não vou dizer assim que é um livro perfeito, mas é um livro muito legal. E aí você já sabe, né? Mais uma vez, Enemies to Lovers. Sabemos que eu tenho uma trope favorita aqui, né? Eu sei. É complicado quando você tem um tipo. Mas, enfim. Foi um livrinho bem legal. E recomendo ele. Não foi maravilhoso quanto os outros antes dele, mas foi legal, sim, a leitura dele. E depois disso, eu entrei numa mini ressaca literária. Foi triste, muito triste. Porque eu não achei que eu iria, mas terminei esse livro no meiozinho de junho, por aí. Passei o resto de junho todo sem conseguir ler nada. Nada. Abri livro físico, peguei o Kindle, nada funcionava. Tava ruim, assim, foi muito triste. Fiquei desesperada, porque eu odeio ficar em ressaca literária, mas eu pegava, abri o Kindle, aí eu lia uma página e aí fechava de novo o Kindle. E início de julho, já voltei para as leituras. Agora eu já sigo com as próximas leituras, já tô em outro livro também, porque eu já acabei o da Leia. Mas aí a gente vem comentar sobre esses próximos livros em outro vídeo, pra esse daqui também não ficar gigante. E também porque eu já fechei os livros de meados de 2026. Então, foi isso, pessoas. Essas foram as leituras até agora, de 2026. Mais uma vez, perdão por estar aparecendo um pouco, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e de todos os feedbacks que eu dei sobre as leituras que eu tive até agora. Se você é contra alguma opinião que eu tive aqui, deixa aí nos comentários para eu poder descobrir o que é que você concorda ou não concorda sobre os livros que eu li. E assim, se tiverem recomendações, podem mandar aí. Enfim, foi isso, pessoas. Obrigado mais uma vez. Tentarei mais uma vez não demorar tanto pro próximo vídeo. E é isso. Um beijozinho. Até o próximo vídeo.